A morte de Estevão desencadeou uma perseguição que dispersou a igreja de Jerusalém. Esse cenário aqui, irmãos, cumpriu a profecia de Jesus Cristo em Atos 1 e 8. Os cristãos seriam espalhados para levar o evangelho até os confins da terra. Mesmo em meio à dor, a igreja aqui não se calou, avançou, evangelizou e consolidou discípulos. Meus queridos irmãos, se você está gostando, fique aqui comigo que eu já volto. Olá, meus queridos irmãos, caro aluno, professor e professora da Escola Bíblica Dominical, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos indo para mais uma videoaula, já a lição de número 10, não é verdade? Que diz aqui o título, A Expansão da Igreja, lição que será ministrada no dia 7 de setembro. O texto áureo dela diz assim, mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E descendo Felipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Atos capítulo 8, os versículos 4 e 5. A verdade prática, a igreja só crescerá quando ultrapassar os seus próprios limites e levar a mensagem de Cristo para além de suas paredes. Muito importante, caro professor, que você faça leitura bíblica em classe juntamente com seus alunos para aqui meditar no texto sagrado. Nós temos nesta aula aqui a apresentação desta lição, os objetivos da lição que são 3. O primeiro é apresentar como a perseguição contribuiu para a expansão da igreja primitiva. 2, expor a centralidade de Cristo e da palavra de Deus na evangelização realizada pela igreja. E terceiro, enfatizar o papel da igreja e apoiar e discipular os novos convertidos. Meus queridos irmãos, esta aula aqui, ela traz 3 tópicos e os tópicos têm seus pontos a serem analisados. O primeiro tópico aqui diz a igreja diante da perseguição. O segundo tópico, a igreja que evangeliza. E o terceiro, a igreja que dá suporte à evangelização. Meus queridos irmãos, eu quero começar aqui de uma forma introdutória, já nesta introdução. Eu quero falar algo aqui que é muito importante. Aliás, citar 2 pontos para os irmãos. O primeiro aqui, irmãos, que é a igreja de Cristo, nasceu não com o propósito de ficar parada, como um centro local fixo, né? A igreja, que digo aqui, do expansionismo, ganhar território, que, como diz a palavra, até os confins da terra, certo? A igreja não nasceu para ficar aqui acomodada em um lugar, esperando somente a volta de Cristo e nada fazer. Nisto aqui nós conhecemos o Deus que mexe com as estruturas, que muda o cenário. O mesmo Deus não muda, mas muda quem ele precisa mudar. O Deus que incomoda e que permite até que sejam os levantes, as perseguições que aconteçam para o progresso da igreja e a vitória dos irmãos. Nós vemos aqui um exemplo quando Deus viu Elias, lá no primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versículo 7, quando o ribeiro se secou e a palavra do Senhor veio a Elias dizendo, levanta-te daí, Elias, e vai para Sarepta, que é de Sidom. Deus secou o ribeiro, irmãos, porque se tem água o tempo todo e pão o tempo todo para Elias, ele ficaria ali no comodismo total, comendo e bebendo. Porém, Deus que movimenta as coisas disse, levanta-te, Elias. Se você está se sentindo incomodado no lugar, se você está percebendo que Jesus está fechando as portas, pode ser, há indícios que você pode estar um pouco acomodado. Com isso, irmãos, Deus pode provar você, né? Aí vem as provas, vivendo no mínimo, só descendo um maná diário para nós. E aí eu quero já avaliar o segundo ponto com vocês aqui. Aqui, irmãos, os cristãos estavam vivendo no mesmo lugar. Os irmãos observem uma coisa. O estilo de vida que eles estavam levando, que era o mesmo, né? O estilo de vida deles, como repartir do pão e doarem tudo, né, que tinham, e era entre eles tudo unânimos, né, tudo em comum. Uma ideia aqui, irmãos, de socialismo perfeito, né?
Porém, aqui, irmãos, Deus não se agradou disso, e para cumprir o que foi dito por Jesus em Atos 1 e 8, Deus permitiu a perseguição contra a igreja. E já usando aqui o apóstolo Paulo, que até então Saulo, lá você vai ver o nome dele, escrito como Saulo, que estava o quê? Perseguindo a igreja sem dó e sem piedade. Jesus então mexeu, irmãos, ou não, com as estruturas da igreja e fez com que ela se movimentasse de contínuo e que se movimenta até hoje. A igreja de Cristo, irmãos, não para, pois o maior poder para fazer essa engrenagem rodar é o poder do Espírito Santo de Deus. E porque mesmo sofrendo as perdas, os cristãos aqui, irmãos, eles não se calaram. Continuaram firmes, levando as boas novas de Jesus. Então, nós vamos aqui agora refletir o primeiro ponto do primeiro tópico, que é a igreja diante da perseguição. Então, nós vamos avaliar aqui agora o primeiro tópico, a igreja diante da perseguição, e nós vamos comentar aqui para os irmãos o primeiro ponto, que diz: embora perseguida, não fragmentada. E eu já vou comentar direto, dizendo para os irmãos aqui que a perseguição, ela foi forte, mas a igreja não se desorganizou. A igreja aqui, irmãos, já havia se consolidado a estrutura de uma organização com as suas responsabilidades sociais e administrativas. E a base que é da palavra e do poder do Espírito Santo. Portanto, aqui era uma igreja pronta e com suas estruturas montadas. Enquanto aqui os discípulos estavam sendo espalhados por todos os lados e pregando mesmo assim a palavra, havia lá em Jerusalém a sede e líderes que não saíram, continuaram lá. Quem? Os apóstolos, que permaneceram em Jerusalém para sustentar o povo, para continuar administrando o povo. Mesmo dispersa aqui, a igreja se manteve como? Unida. Por esse motivo, a igreja não perdeu o seu controle, não perdeu a organização e não perdeu a direção do Espírito Santo de Deus. Em João, no capítulo 16, versículo 33, Jesus diz que no mundo teríamos aflições, mas ele disse o quê? Tende bom ânimo. A igreja de Cristo, irmãos, naquele momento não perdeu o seu ânimo, permaneceu como? Firme na palavra. Segundo ponto a ser analisado, glória a Deus por isso. A igreja em luto, os homens aqui, irmãos piedosos que enterraram Estevão e choraram a sua perda. O luto foi real, o pranto aqui foi sincero, pode ter certeza, mas não paralisou a igreja. Essa, sem dúvida, irmãos, é uma das perdas mais dolorosas que a gente pode ter, né? A perda, a separação. Porém, irmãos, para o crente em Cristo Jesus, temos a firme esperança da glória futura. E saber que quando um crente dorme, ele dorme em Cristo Jesus. E ele está salvo. E isso faz com que o crente tenha, irmãos, esperança e prossiga a sua jornada de fé. Os crentes não são aqui insensíveis. Tem sentimentos, sentimos dor, temos sentimentos profundos, choramos, lamentamos. Porém, irmãos, nós prosseguimos para o alvo. A segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, anote aí, no capítulo 4 e o versículo 8, diz: em tudo nós somos o quê? Atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. A perseguição vai continuar? Vai. A luta vai continuar? Vai. Fome? Talvez, vai. Meus irmãos, uma coisa é certa. Em Romanos, no capítulo 8, versículo 38 a 39, diz: porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra
criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Glória a Deus por isso. Salmo 30, irmãos, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem para amanhã. É bom saber que o Espírito Santo de Deus age como um consolador. Você chora hoje, amanhã você sacode a poeira, irmãos, e vai seguindo em frente, rumo, irmãos, à vitória de Cristo Jesus. O terceiro ponto aqui, ser avaliado, mas não desesperada, né? Como eu estava falando, a morte aqui de Estevão doeu, mas não gerou aqui, irmãos, desespero. De maneira alguma, não gerou desespero. A igreja aqui continuou avançando. O sofrimento aqui se transformou em combustível para a missão. Considerando algo aqui, e eu lembro aqui de um consagrado aqui, o Tertuliano, pai da teologia latina, ele diz o seguinte, uma frase bem famosa dele, uma frase célebre de Tertuliano, ele diz o seguinte: o sangue dos mártires é a semente da igreja. Quanto mais no chão, mais a igreja crescia. Tertuliano também ele ensinava que a fidelidade até a morte era a maior prova da fé cristã. Em Romanos, no capítulo 8 e o versículo 18, diz que as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que há de ser revelada. Glória a Deus por isso, irmãos. Vamos já para o segundo tópico. Vamos já para o segundo tópico. A igreja que evangeliza. O primeiro ponto aqui a ser analisado é a evangelização centrada na palavra. Eu quero já comentar com os irmãos. Os que foram aqui despertos pregavam por toda parte, certo? Eles não carregavam aqui ideias humanas, mas a palavra viva, movida o quê? Pelo Espírito Santo de Deus. Romanos 1:16 diz: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus e também do grego. Aqui é a palavra de Deus sendo transmitida com poder na direção do Espírito Santo. Quando nós, irmãos, deixamos de lado o ego, a sensibilidade, as paixões deste mundo, e me afasto da terra e dou lugar ao Espírito Santo, eu me encho da palavra de Deus e prego com autoridade, com certeza que terá transformação de vida, que haverá conversões de almas, milagres vão acontecer, vai existir a libertação. Glória a Deus por isso. E nós temos que ter o quê? Já seguindo aqui para o segundo ponto, que diz a evangelização centrada em Cristo, nós vemos algo aqui muito interessante, que Felipe ele chegou na onde? Em Samaria, né? E pregava quem? A Cristo. Felipe não pregava aqui filosofias. Felipe não pregava aqui os modismos. Irmãos, hoje em dia é um tal de falar, pega a visão, umas invencionices que aparece só para levantar o ego do pregador, como se tivesse assim descoberto as últimas coisas, né? Só Jesus na causa, meu querido. Nós temos o quê? Que pregar a palavra da cruz. Temos que pregar Jesus e este crucificado. E o resultado é o quê? Salvação, libertação e cura, que é o que acontecia em Samaria. Você viu o que Felipe fez em Samaria pela pregação da palavra, que tinha o resultado da libertação, povo, a cura do povo e a salvação deles que foram batizados, em 1 Coríntios, no capítulo 1 e o versículo 23, que diz, mas nós pregamos a Cristo crucificado, sim, que é escândalo para quem? Para os judeus e loucura para os gregos, né? Mas para nós que conhecemos a Cristo é poder de Deus e salvação de Deus. Meus queridos irmãos, vamos já aqui para o terceiro tópico, o terceiro e último tópico. A igreja que dá suporte à evangelização. E nós temos o primeiro ponto, o suporte da igreja. Vamos comentar aqui o suporte da igreja, que ao saber que Samaria, irmãos, recebeu a palavra, os apóstolos enviaram Pedro e João nesta missão. A missão aqui, irmãos, não era solitária. O envio mostrava aqui a unidade e apoio da igreja. 1 Coríntios 3:9 diz porque nós somos todos cooperadores de Deus.
todos temos um só objetivo, um só propósito, comunidade do corpo de Cristo. Quando necessária ajuda, Pedro e João responderam prontamente, sabendo que crescia o evangelho e a formação de novos crentes. Precisavam do ensino e da doutrina dos apóstolos. Pois Felipe aqui, irmãos, é interessante que ele tem um estilo de um verdadeiro evangelista. Olha que interessante. E com certeza iria continuar a obra missionária. Felipe, irmãos, estava em Samaria e a obra cresceu, certo? E os apóstolos teve que dar este apoio, chegando a Samaria para continuar na doutrina e na conservação como vida pastoral. E Felipe continua, irmãos. É tão interessante que em Atos, no capítulo 8 e 26, o anjo do Senhor já estava enviando ele para a banda do sul, a caminho que desce de Jerusalém para Gaza, onde ele encontra quem? O eunuco, e evangeliza o eunuco, batiza, e ele, depois disso, irmãos, lá no versículo 39, o Espírito do Senhor arrebata Felipe, e no versículo 40, ele já está em Azoto, andando pelo caminho e anunciando o evangelho em todas as cidades, até que ele chegou aonde? Em Cesareia. Eita, Felipe que evangeliza, glória a Deus. Vamos para o segundo ponto aqui, irmãos. A igreja que discipula. Pedro e João aqui chegaram e oraram pelos novos convertidos e ensinaram a importância do Espírito Santo. O discipulado não parava somente no batismo. Era preciso crescer até a plenitude da fé. Felipe fazia o quê? O trabalho evangelístico, pregando a palavra e batizando os novos crentes. Esse era o seu principal objetivo no momento, serviço de evangelista, e depois tem o trabalho do ensinador, do cuidador, que é o serviço pastoral, que vai dar o crescimento, força e maturidade espiritual para a igreja. Em Mateus, no capítulo 28, 19 e 20, que diz: ide, fazei discípulos, ensinando-os a guardar o quê? Todas as coisas. Tem que ser completa, irmãos. É por isso que nós vamos para o último ponto aqui, o terceiro, que diz que sem o Espírito Santo, o discipulado está incompleto. Felipe pregou, os samaritanos creram, foram batizados nas águas, mas ainda não tinham recebido o Espírito Santo. Pedro e João, quando chegaram, oraram e eles foram cheios do Espírito Santo. Isso mostra que a vida cristã é plena. Precisa o quê? Da experiência pentecostal. Em Atos 2 e 38, que diz: arrependei-vos e recebereis o quê? O dom do Espírito Santo. Glória a Deus por isso. Esse processo do crente começa na sua conversão, entra na justificação, no batismo nas águas, na santificação pela palavra, porém precisa de revestimento, que significa ser batizado no Espírito Santo, ou seja, ser mergulhado no Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo para vencer e ser mais do que vencedor. E concluindo junto aqui com os irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês. A expansão da igreja não foi impedida pela perseguição. O luto, irmãos, não paralisou a igreja. A dor não fragmentou a igreja. A fé não deixou desamparar. A perseguição gerou o quê? Unidade. O luto fortaleceu a esperança. A evangelização trouxe o quê? Salvação. Nos discipulados formou novos crentes, cheios do quê? Do Espírito Santo. Eu quero dizer para você que este aqui é o segredo até hoje. A igreja que é fiel à palavra, centrada em Cristo e cheia do Espírito Santo. Esta sim é a igreja, e é a igreja que se expande. Que Deus abençoe em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Até a próxima aula, meus queridos.